graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Todos felizes com Jesus? Amém. Hoje eu estou muito feliz com Jesus, porque eu ouvi tantas pessoas falarem tantas coisas, tantos testemunhos lindos, não é isso? Aleluia. E alguns até nem tão bonitos, alguns até tristes, mas são testemunhos. Verdade. Se eu tenho um testemunho, é sinal que eu fiz algo. Amém? Que eu concretizei. Eu fiz aquilo que diz a palavra oração. O orar é o falar com Deus. E a ação é a minha parte. É o que eu vou fazer. Por isso, oração. Se eu falo, eu preciso cumprir a minha parte. Amém? E o que eu acho muito lindo, amados, assim, é um estreito, vou dizer para vocês. É um estreito falar depois da Ellen. Porque o menininho tem unção para falar, né? Aleluia. E para a glória de Deus, essa fala da Ellen falou muito ao meu coração sobre aquilo que Deus já tinha colocado, que é o testemunho. Quando a gente diz assim, fulano, fala com ciclano que você já passou por isso. Então você tem base para dizer isso, não é isso? Ela vai te ouvir mais porque você conhece aquilo que ela está passando, ou que ele está passando. Aleluia. E quando a Ellen diz assim, quando ela disse, abrir mão de tudo por Jesus. Vocês podem não saber, mas a Ellen abriu mão de tudo. A Ellen vivia no Porto, tinha um emprego muito bom, porque ela, graças a Deus, é muito bem formada. Tinha sua casa. E Deus mandou ela para Viseu, para morar num quarto, atrás da igreja. Um quartinho que mal cabe a cama. E ela largou tudo. Aleluia. E foi. Então, isso é testemunho, irmãos. Ela não contou para vocês. A maioria das pessoas nem sabe. Mas isso é um testemunho. Então, ela pode chegar aqui em cima e dizer para você assim, larga tudo. Porque ela tem base. Mas para largar tudo não é fácil, não. Tem que ter fé. E é isso que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre fé. Amém? Vamos abrir aí a palavra do Senhor. Primeiro em Jeremias 1, que é a palavra do ano. Amém? Jeremias 1, 5. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Diz assim: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, e antes de você nascer eu o separei e designei profeta às nações. Para um pouquinho aí, Maria. Esse aí foi o chamado de Jeremias. Neste momento Deus está o chamando. E ele diz assim, antes, ele não diz quando eu te formei, ele diz antes até de formar você no ventre, eu já tinha escolhido. E já tinha te chamado. E já tinha te posto como profeta das nações. Aleluia. Aqui ele não tinha 10 anos, ele não tinha 3 anos, ele não tinha... Quando Deus o chamou, ele não tinha nem sido formado ainda. Aleluia. Ele já tinha escolhido. Amém? Vamos agora para o 8. Para o 7. Aleluia. Amém? O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos que eu enviar, você irá. E tudo que eu ordenar a você, pode continuar. Não tenha medo deles, pois eu estou para protegê-lo, diz o Senhor. Amém? E aqui foi a missão. Então Deus chamou e Deus deu uma missão.
suficiente, nós arrumamos desculpas. Irmão, vai lá e fala lá em cima que Deus é bom. Eu não sei falar. Desculpa. É porque você não tem fé que Deus é bom. Se você tivesse, você ia falar. Irmão, vai lá e ora por fulano. Eu não tenho muito jeito, nem conheço, irmão. Desculpa. Porque se você tivesse fé, porque você não vai fazer. Você não vai orar para o irmão, você vai orar para Deus. É você que faz? É você que cura? É você que liberta? É você que é bom? Não. Quem é? E quando Deus faz alguma coisa, Ele garante. Ele assina embaixo. Você pode não assinar embaixo, mas Deus assina. Quando Ele diz assim, vai lá e ore por fulano, que fulano está doente, vai ser curado, ele vai ser curado, porque não é a sua mão, não é a sua oração, é Deus. Então Deus deu a Jeremias uma missão, e ele disse, mas eu sou muito jovem. Deus disse, não faz, porque se eu já tinha te escolhido, você não estava nem formado ainda. Como é que você vem dizer agora que é muito jovem? Não tem que desculpa não. Vai lá e fala o que eu mandar, quando eu mandar. Aleluia. Bem? E para quê? Desculpa, lá no finalzinho do 8, ele diz, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. É as palavras de Jeremias? Não, é as palavras do Senhor. Nós não estamos falando de qualquer pessoa que pode agora dizer para você assim, olha, eu vou te dar isso. Ele pode dizer, não, olha, eu pensei bem, não vou te dar mais. Nós estamos falando de um Deus que é fiel. Um Deus que fala e cumpre. Amém? E depois ele começa a mostrar para Jeremias algumas coisas e começa a explicar para Jeremias, olha Jeremias, o que você está vendo? Senhor, eu estou vendo uma amendoeira. Ele disse, porque eu vou olhar pela minha palavra. Se eu disser vai, porque eu estou olhando pela minha palavra, para que ela se cumpra. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. E aí, nós pensamos assim, e até foi uma conversa que eu tive, com a minha filha uns dias atrás, nós falamos sobre fé e sobre obras. Nós somos salvos pela fé ou pelas obras? Pela fé ou pelas obras? Pelos dois. Nós somos salvos pela fé, claro que sim. Mas se a palavra diz que a fé sem obras é morta, então nos dá uma condição, certo? É quando eu digo assim, eu tenho que fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração pelo pastor Jair. Porque o pastor Jair está doente, não está repreendido em nome de Jesus. Mas o pastor Jair está lá com um probleminha. E, sei lá, ele precisa comprar um carro zero em nome de Jesus. Receba aí, pastor. Então, é o probleminha do pastor Jair. Então eu vou orar pelo pastor Jair. Eu vou, oro, e depois eu vou falar para ele, olha, pastor Jair, tem um fulano ali que tem um carro para vender. Vamos lá orar? Põe a mão. Olha, o carro diz, é aquele, eu profetizo. Então eu falei e eu agi. Amém? Na Bíblia inteira, amados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus nos dá a observação do testemunho de como esses homens mostraram a fé deles. Então, nós vimos lá, por exemplo, João Batista. Como João Batista demonstrou a fé dele. Como ele demonstrou? João Batista foi o que batizou Jesus, não foi? Então, ele pegava as pessoas, falava de Jesus para as pessoas que ele viria. Enquanto ele não viesse, ele ia
qual era a ação dele? Batizar. Eu batizo na água, mas virá aquele que batizará em água, com o Espírito. Então eu vou fazer a minha parte, mas vai vir um que é maior do que eu não consigo, não tenho direito nem de atar as sandálias dos pés. Amém? Qual foi a ação de Jesus? Como ele demonstrou a fé no Pai? Toda vez que Jesus curava alguém, ele dizia assim: a tua fé te curou. Por quê? Porque a fé é importante. E todos nós temos, todos nós recebemos a fé. E a fé, ela precisa ser colocada em prática. A fé é como um fermento. Se eu tenho um pouquinho e eu faço algo com aquele fermento, ele vai crescendo, ela vai crescendo, porque eu vou vendo aquilo que Deus faz por mim. E eu não posso adorar a Deus só por aquilo que Ele faz. Por isso que eu tenho que fazer a minha parte. É fácil dizer assim: olha, eu vou porque Deus vai fazer, eu vou porque vai fazer. E cadê a sua parte? Aleluia. A parte de João Batista fez. Ele pegou todas as pessoas que passaram por ele e tiveram dispostas, ele mergulhou nas águas, porque essa era o que ele tinha que fazer. A parte de Jeremias ele fez. Ele foi para as nações e chamou as nações para pararem de adorar a deuses falsos. A parte de Jesus ele fez. Ele veio na terra, ele conviveu, ele deu testemunho, ele mostrou, ele cumpriu aquilo que o Antigo Testamento já vinha dizendo dele, sem tirar uma vírgula. Glória a Deus. Então, não é por falta de testemunho que nós fazemos, é por falta de fé. E a palavra de Deus nos diz que fé é dom de Deus, e Ele dá a todo aquele que pede. Aleluia. Então, é fácil chegar em uma situação e ligar para o pastor e dizer assim: pastor, ora aqui por mim. A gente ora, sem problema nenhum. Porque orar é conversar. E se é uma coisa que eu gosto de fazer, amados, é conversar com Deus. Eu posso até não gostar muito de conversar com outras pessoas, mas com Deus eu amo. E eu aprendi uma coisa muito linda no meu antigo ministério, que um pastor dizia assim: quando você não consegue falar com um irmão sobre o problema dele, fala com Deus sobre ele. Aleluia. Porque você vai falar e vai arrumar uma encrenca, não vai adiantar nada. Mas você tem Deus que resolve situações. Você tem Deus que põe a mão e as coisas acontecem. Você tem Deus que manda e a água se abre. Você tem Deus que o Jordão para com as águas, que o sol para enquanto você não ganhar a batalha. Glória a Deus. É esse Deus que está na sua mão. Verdade. E para honra e glória do Senhor, eu acho aquilo que a evangelista Ellen falou, que às vezes para muitas pessoas o retroceder é perda. Só que nós esquecemos uma coisa, irmãos: nós temos um Deus que nunca perde. Aleluia. Então, se Deus mandar eu ir para frente ou ir para trás, eu não vou perder nunca. Se Deus mandar eu ficar aqui e eu voltar para o Brasil, eu não estou perdendo, porque Ele garante aquilo que Ele fala. Aleluia. Ele sabe do que nós precisamos. Ele conhece o nosso coração. Oh, aleluia. Toda a glória, Senhor, seja para você. Toda a glória seja para o Senhor. Nós estamos no ano da promessa. Essa é a palavra do ano da promessa. Porque lá no 10, colocar para nós, Mário, no 10, por favor. Diz assim: veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre nações e reinos. Para quê? Para arrancar, para despedaçar,
A autoridade vinha de Jeremias? A autoridade vinha da onde? Essa é a promessa de Deus para a vida de Jeremias. Mas isso só se cumpriu na vida de Jeremias, por quê? Porque ele confiou na promessa. Porque se você não confia na promessa, amados, não há consumação daquilo que Deus falou. Porque como é que eu vou te dar alguma coisa se não acredito que eu vou te dar? Se eu falo para você, olha, eu vou... Se a pastora Eliane fala assim, olha, eu vou fazer um pudim para a pastora Ana. Ah, que inveja. Hashtag fica a dica. Vou fazer um pudimzinho para Tá pastora. bom, pastor, já entendi. Glória a Deus, obrigada, Jesus. Olha, é promessa, eu confio assim. Eu não prometi nada, só que eu entendi. Então, aí ela disse, eu vou fazer. Eu digo, você não vai fazer não. Ela vai ficar animada pra fazer? Não, ela não quer, gente. Nem confia que eu vou fazer. Então, amados, a fé move montanhas. Aleluia. Mas não porque você pode mover montanhas. Porque como o pastor sempre ora, que nós somos barro, nós somos pó, nós somos carne, nós somos cinza. Mas eu sou barro, feito pela mão daquele que pode todas as coisas. Neste barro aqui tem a digital do amor deste ser tão tremendo, que começou tudo isso e pode terminar na hora que ele quiser, e começar na hora que ele quiser, e fazer da minha vida o que ele quiser. Mas se você não crê nisso, amados, não que Deus não possa fazer, ele pode, mas em muitas situações ele não vai. Porque a palavra de Deus diz, ajuda-te, que eu te ajudarei. Ele não diz assim, eu vou te ajudar, depois você se ajuda, tá bom? Ele diz, faz você primeiro, que eu quero ver se você tem fé para fazer. E depois eu acrescento, porque nós temos um Deus tremendo, cheio de glória. Amém? Então, o testemunho é a consumação da sua fé. Eu tive fé, mesmo que pouquinho. Em nenhum momento Deus disse que você tinha que ter uma fé tão... Olha, para conseguir você tem que ter uma fé imensa. Em nenhum momento Deus disse isso. Ele disse que você tem que ter. E a observação é que Ele já te deu. Então você tem, procura aí dentro de você. Então, e o que você tem que fazer? Você tem que exercer a sua fé, pôr ela em prática. Quando Deus compara a fé a um grão de mostarda, não é só por causa do tamanho do grão de mostarda. É porque o grão de mostarda ele é um grão puro. Em todos os grãos consegue-se fazer enxertos de plantas, mas no grão de mostarda não. E ele dá a árvore mais frondosa que nós conhecemos. Aleluia. E o fruto dele tem uma coloração ímpar e um sabor ímpar. Então, a sua fé, ela não pode se misturar. Você não pode deixar se contaminar. Eu tenho fé, eu vou fazer isso. Aí chega alguém e fala assim, mas olha, eu fui lá tentar, tá tão difícil. Não, mas eu tô indo lá. Aí chega outra e diz assim, olha, eu fui lá, passei o dia inteiro, não consegui. Mas eu acho que eu vou amanhã, né? Hoje eu tô cansada, acho que eu não vou ficar lá esperando não para fazer isso. Amanhã eu vou. Então, amanhã vai chover. Então, deixa pra lá, não vou não. Contaminou a fé. Não deixe se contaminar por palavras ou por pessoas que falam coisas que vão contra aquilo que Deus falou. Deus não manda você ir, então vá, mano. Deus não manda você fazer, então faça. Confia. A confiança é a ação da fé. Amém. Então,
Tiago fala que a fé sem obras é morta. E nós temos obras. Nós temos muitas. Quando às vezes nós subimos aqui e dizemos assim, alguém tem algum testemunho? Você fica pensando, será que eu tenho? Tem. Tem sim. Tem a mania de escrever as pequenas coisas. Né? Hoje eu levantei, eu estava, sei lá, não estava muito bem do estômago, mas eu fui lá, coloquei a mão, orei, e daqui a pouco eu tomei café e estava bem. Mas no fim do dia nós não lembramos. Mas houve uma ação. As pequenas ações não são pequenas, porque pequenos somos nós. Nós somos os pequenos de um Deus grande. Amém? Assim como para Deus não existe nem pecadinho, nem pecadão, para Deus também não existe bênção pequena ou bênção grande, é bênção. Você acordou de manhã, você abriu os olhos, é bênção. Aleluia. Você viu o sol, é bênção. Tem gente que não vê. Você andou até algum lugar, é bênção, porque tem gente que não anda. E mesmo aqueles que não andam conseguiram ir. Aleluia. Assim como disse a nossa evangelista. Existem para-atletas que fazem muito, muito, muito mais do que nós. Amados, eu subo a escada, chego no final da escada, eu estou 10 degraus. E existem atletas que andam ou de cadeiras de rodas, empurrando com a mão e ganham uma corrida. Nós conhecemos um rapaz no Brasil que ele era jogador de vôlei, de praia. E ele teve meningite. Ele perdeu metade de um braço, metade do outro e as duas pernas. E há 2 anos atrás, quando a minha filha cuidava dele, porque a minha filha é fisioterapeuta, fazia fisioterapia nele, ele ganhou medalha de ouro paralímpica. Aleluia. Em o quê? Vôlei de praia. Por quê? A fé não é a falta disso ou a falta daquilo que vai fazer com que a sua fé se perca. Para de olhar para aquilo que o mundo não te deu. Começa a olhar para aquilo que Deus direcionou. Jesus, eu queria comer arroz. Mas não tem arroz, mas Deus mandou um macarrão. Eu não tenho laranja, mas tenho limão. Faz uma limonada. E dá glória com ela. Dá glória nas pequenas coisas, amados. Porque Deus é merecedor da nossa glória. Ou melhor, Deus é merecedor que nós demos glória. Porque glória nós não temos nenhuma, a glória é dele. Aleluia. Então, em todo lugar, dê glória ao Senhor. Aleluia. Perdi o dinheiro. Glória a Deus, Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai direcionar para uma pessoa que está precisando. E se não for? Se não for, o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Então, eu quero falar para vocês sobre fé e obras, para lembrar a vocês que nós somos instrumentos do Senhor. Ele nos deu fé. E as obras se estão fazendo. Mas não esqueçam delas. E continuem. Não para não. Não dá tempo de parar. Quem para regride. E nós estamos aqui. A nossa direção é uma só. Não é para frente que você vai. É para cima. Aleluia. A nossa direção, nosso alvo é o céu. Eu quero estar com o meu Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu quero já agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. E eu quero dizer para vocês que eu vi ontem uma cena muito triste. Mas as pessoas falam assim, nossa, uma cena triste e te deixou alegre? Me deixou. Porque eu vi ontem uma menina que foi agredida e chorando no chão ela dizia, perdoa ela, Jesus.
perdoa, Jesus, isso é fé, é ação de fé. Isso é para mostrar que mesmo nas horas ruins, nós damos glórias a Deus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Deus continue usando poderosamente em nome de Jesus. Amém. As palmas são do Senhor Jesus.